Fala aí pessoal, tudo bom? Sanabria Entrevista, hoje com o grande Thiago Lim, Bicho Medicina URGS 2020 e Bicho Medicina PUC 2019, quando ele foi primeiro lugar e depois não conseguiu passar na URGS naquele ano e ele queria federal, então ele ficou mais um ano para passar na URGS e aí sim conseguiu. E claro, né, Thiago, muita gente que conviveu contigo sabia dessa tua realidade e certamente fica muito curioso para saber como é que foi essa tua história, há quanto tempo tu estuda para medicina. Então conta um pouquinho dessa tua trajetória, de como foi difícil passar na PUC, não passar na URGS, não ter grana para passar na URGS, na PUC e ter que voltar pro cursinho, naquela expectativa. Conta aí para nós como é que foi. Bom, eu tenho 21 anos, eu me formei em 2014 no ensino médio e aí a principal ideia era cursar Direito. Só que daí eu não sabia o que queria da vida e daí eu passei em Direito em 2016 e cursei um ano e meio de Direito. E daí eu saí no segundo semestre e fiz um intensivo no Fênix. E aí depois, não passei, fiz o ano de Mótula e passei em primeiro lugar na PUC. E não passei por... A minha diferença no último chamado acho que foi 0,6 pontos. Na URGS? Na URGS. Daí foi muito difícil para mim se recompor, né? Porque a gente sente que é um esforço não recompensado. E daí eu fiquei mais um ano no Mótula, 2 anos e meio de cursinho total. E daí agora eu passei na PUC e na URGS de novo. E como é que foi essa resiliência, assim, de passar na PUC em primeiro? Tipo, tu sabia que todo mundo sabia, ficava te olhando, tu ficou famoso, ficou popstar, né? Porque ninguém admitia, mas todo mundo sabia quem tu era quando passava por ti, né, nos cursinhos da vida. E como é que foi, assim, quase passar na URGS, não passar, tu deve ter ficado arrasado, Como é que foi a resiliência, assim, a volta por cima? O que te ajudou para tu ter motivação para voltar, manter um ano legal e conseguir a aprovação? Eu acho que o fundamental, assim, é ter os objetivos claros. Eu tinha 2 objetivos, passar em medicina e passar na URGS, fazer medicina na URGS. E a partir disso eu sabia que eu não tinha atalho, o único jeito era estudando e passando no cursinho. Era o que eu queria e eu tinha que ir atrás disso, né? E também uma coisa que sempre me ajudou foi que eu nunca me comparei aos outros, sabe? Eu acho que só traz coisas negativas pra gente, porque cada um tem uma realidade, cada um tem uma história, ninguém sabe o que se passa na nossa cabeça, o que acontece na hora da prova com cada um. Então, tu tem uma realidade que outra pessoa não tem, isso pode te prejudicar, só que nem por isso tu é menos capaz que outra pessoa. Isso foi o que eu sempre pensava e que me ajudou a seguir em frente, assim. Maravilha, maravilha. E aí assim, o cara passa na PUC um ano em primeiro, aí no outro ano passa na URGS. Então, com certeza ele sabe estudar. Todo mundo sabe que um aluno que faz grupo de estudos precisa de um horário de estudos para conseguir se organizar. Mas a maioria dos alunos começa a fazer um horário de estudos e não consegue dar prosseguimento. O Thiago estava me contando, antes da gente começar a gravar, que ele começou com um horário de estudos, depois ele teve que mudar. Conta pra nós como é que foi essa tua experiência, como é que tu conseguiu manter-se organizado ao longo do ano, sendo que o ano não é linear, né? As coisas vão mudando. Como é que é isso aí? Conta pro pessoal. Bom, eu acho que eu fui a pessoa que mais mudei de horário da história, assim. Eu fiz horário com todos os professores, praticamente, mudei muito de horário. E eu via que nenhum se adaptava a mim, sabe? Eu tentava me adaptar ao horário. E cada vez que eu mudava, eu comecei a criar a ideia de que o horário tinha que se adaptar a mim. De como eu estudava, da pessoa que eu era, sabe? Como que eu funcionava nos estudos. E aí eu sabia que eu demorava bastante tempo para estudar a teoria no dia, sabe? Da aula. Então, ao invés de dar 4 matérias, como quase todo mundo estuda, eu percebi que eu funcionava mais estudando 3 matérias, só que com as horas alongadas, sabe? Quanto tempo? 2 horas e meia por matéria. E aí, antes de começar a estudar cada matéria do dia, como eu sei que eu tenho memória visual, eu gostava de folhear o livro antes de chegar na página da aula do dia e sempre reservava 20 minutos para revisar um pouco das matérias anteriores. E aí isso já entrava nas 2 horas e meia? Já entrava nas 2 horas e meia. Daí, por exemplo, 20 minutos eu ficava revisando e 2 horas e 10 depois estava a matéria do dia. Tá, então, por exemplo, tu estava lá em julho estudando um assunto e aí sempre que, antes de começar o assunto de sei lá, tava vendo uma biologia ali, ele foi meu aluno, tava vendo sistema nervoso, antes de começar o sistema nervoso, o que tu fazia nesses 15 minutos? Tava revisando fotossíntese, sabe? Que era uma coisa já do livro 1 que a gente trabalha, mas rapidinho ali, né? Mas só folhando. Daí eu só folhava assim, batia o olho nos títulos, nas imagens
E aí, no final do ano, é muito gratificante, assim, porque tu lembra o que tem em cada página e as matérias que tem ali, sabe? Tu lembra do básico. Porque a coisa mais frustrante pro vestibulando é ele estar em agosto e não lembrar do primeiro livro, sabe? Não lembrar exatamente das matérias que tem no primeiro livro, como é que é o básico daquilo, sabe? Sim, e tu fazia isso para todas as disciplinas. Para todas as disciplinas. Não só para Não biologia. só para biologia. Então, olha só que interessante, né? Voltando à questão do horário. Quem daria para um aluno um horário que ele vai estudar 3 matérias, 2 horas e meia? Eu acho que nenhum professor que faz horário de estudos daria essa sugestão. Mas foi a sugestão que funcionou para o Thiago. Claro, não foi uma criação toda dele, ele foi se baseando no que os professores diziam, etc e tal, mas ele fez uma adaptação que servia para ele. Eu acho esse exemplo muito legal, porque eu acho que todo mundo precisa fazer essas adaptações. E não era sempre o mesmo, né? Tu falou que no segundo semestre tu adicionou para 4 horários, né? Conta por quê. Aí no segundo semestre, como a prova da URGS foi antecipada, eu tinha que revisar, né? Então eu aumentei porque nos cursinhos não ia ter tempo de revisão, né? De aula. E daí, ao invés de estudar 3, eu passei para 4 períodos de estudo no dia. E aí eu priorizava a revisão, a teoria da aula, sabe? Sim. Então eu botava 4 matérias no dia e revisava bastante, assim. E o que tu fazia nessa revisão, nesse quarto horário que tu não tinha? Qual era a atividade? A atividade era para usar matérias que tinham mais teoria. Por exemplo, biologia, história. E tu fazia o quê? Tu lia, tu grifava? Como é que era a dinâmica? Eu lia e grifava, eu não fiz resumo para nenhuma disciplina. Tu não gosta de resumo? Eu não funciono com resumo. Então tu passou assim super bem tudo e tu não fazia resumo. Eu não fiz resumo então essa é para você que sente peso na consciência porque não faz resumos. Talvez tu não sirva para resumo. O fato do colega que está do teu lado fazer assim uma obra de arte a cada aula, porque para ele funciona, não quer dizer que você esteja errado porque não está fazendo. Tá aí o Thiago para provar isso para vocês. Porque eu era muito paranoico com o resumo, sabe? Eu até tentei fazer, só que eu tentava passar tudo do livro pro resumo. Daí eu senti que não funciona. Vai ser muito mais produtivo para mim ler o livro, tentar entender e gravar as figuras que tem no livro, tudo, os títulos, do que passar o tempão fazendo um resumo. Foi pra então, perceba assim que, na verdade, tu não começou a revisar no segundo semestre, não. Porque quando ele fazia esses 15 minutos, é revisão. Quando ele chegava no segundo semestre, aí ele incrementou a sua revisão, mas na verdade tu fazia revisão desde a primeira semana, praticamente, né? Então esses hábitos são bacanas, né? São opções que essas entrevistas que a gente está fazendo com os alunos dão para nós, para a gente poder se instrumentalizar para achar o nosso jeito, né? Agora não dá para querer abraçar o mundo e pegar todos os jeitos, né? Tu tem que descobrir o que é melhor para ti, exatamente. Maravilha. Queria agora que tu terminasse então com uma mensagem final assim, tipo, quando tu começou no cursinho e certamente tu cometeu erros assim, o que tu mais queria ter escutado, que tu não escutou, que tu teve que aprender sozinho? De repente tu até já tenha falado aí ou não, mas fala para nós. O que eu acho fundamental, assim, é tu ter autoconfiança, sabe? Tu acreditar que aquelas 49 vagas, uma é pra ti, sabe? Porque a gente sempre acha que tem alguém mais especial que a gente na aula, que alguém é mais inteligente que a gente. Só que, na verdade, não tem uma pessoa que é gênia, nem existe pessoa burra, sabe? Todo mundo tem a mesma capacidade de passar. É verdade. É só acreditar. E não se compara com os outros, sabe? Isso é perda de tempo, não vale a pena. Como eu falei anteriormente, cada um tem uma realidade. E tu tem que ter os objetivos claros, assim. Se tu não tem o propósito fundamental de passar numa federal, não é vergonha nenhuma tu ir pra uma privada, sabe? Só que alguém que sonha em ir pra uma federal, tá claro pra ti, cara. Tu tem que fazer cursinho e aceitar que talvez um ano não tenha dado, mas que tu tem que passar por isso de novo porque é teu objetivo, é teu sonho. Então acho que tu ter claro exatamente o que tu quer e o que tu precisa fazer para alcançar isso, eu acho que é fundamental. Beleza. Organização, determinação, flexibilidade, revisão, psicológico, essas são as coisas que o Thiago trouxe aí para nós. Obrigado, Thiago. Super apoio. Que nada, a oportunidade é tu que tá dando pra gente poder levar para todo mundo aí que tá na internet esses conhecimentos tão valiosos que não tem, cara. A gente que é professor não passa por isso na pele. Eles são as melhores pessoas para trazerem para vocês, tá? Então, beleza? Acompanhem aí a série. Eu vou trazendo mais entrevistas ao longo. Quem quiser se inscrever no canal do YouTube e ativar as notificações, aí já vai sendo avisado em primeira mão, ou seguir no Instagram também, super válido. Feito, gente. Até